no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Logo após nós vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco. E nessa oração eu gostaria que os irmãos orassem pela irmã Rita, a mãe da nossa irmã Flor, que está muito enferma, inclusive parece que deslocou de novo a clavícula. Orem pela Andréia, a nossa líder do Ministério de Dança, que está com pedra nos rins, por isso que não está aqui hoje. Orem pela irmã Cleusa, que me ligou hoje à tarde, que está com pneumonia. E orem também pela Bel, que foi atropelada e está com o pé trincado. Eu estive lá na casa dela hoje. E, lógico, pela família Michelete, para que Deus console os corações aí, do Erickson, que é o nosso líder de jovens, da Ivonete, que é a sua esposa, que também está aqui na liderança dos jovens, para que Deus conforte o coração desta família. Amém, queridos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 6. Nós tínhamos um vídeo para passar aí, mas vai ficar para outro dia, que o nosso horário já está bastante avançado, tá bom? Capítulo 6 de 1 Reis, a partir do versículo de número 1. Eu venho falando aqui bastante para vocês sobre discípulo, sobre discipulado, sobre a gente ensinar pessoas. E hoje nós vamos usar esse texto como base da nossa reflexão bíblica, falando sobre a importância ou o valor do discipulado. Amém? Diga assim comigo, o valor do discipulado. E nesse texto aqui nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida nesta noite. Vamos lá. Capítulo de número 6, versículo de número 1. O texto está projetado aqui? Então eu vou ler o versículo 1, você lê o 2, a igreja toda, eu leio o 3, vocês leem o 4, até o versículo de número 6, tá bom? Vamos lá, versículo 6, versículo 1 do capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Versículo 2, a igreja. Oi? Não, segundo livro dos Reis. Eu falei primeiro? Desculpa, queridos. Perdão, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. É muita informação, gente. Tem que aumentar um pouquinho da memória aí. Memória RAM. Né, o Zeu? Aumentar um pouco os bytes aí, porque... Vamos lá, de novo. Capítulo 6, versículo 1. Diz assim: os discípulos dos profetas, em algumas bíblias está os filhos, né? Os filhos dos profetas. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Versículo 2. Versículo 3. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Versículo 7, só para a gente concluir, diz assim: e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém, queridos? Feche os teus olhos aí, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós terminamos de ler a Tua palavra e nós entendemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós entendemos que a Tua palavra, Pai, é ela que gera as mudanças necessárias no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com o Teu real propósito para a nossa vida, seja como indivíduos, seja como igreja do Senhor na terra. A nossa oração nesta noite também, ó Pai, é por cada um daqueles que estão enfermos, que estão impedidos de chegar à Tua casa por motivo de enfermidade. Oramos, meu Deus querido, pela vida dos Teus filhos também, da família Michelete, Senhor, que teve, ó Pai amado, a perda do ente querido que foi o pastor Carlos. Oramos para que o Senhor conforte e console os corações, porque eu tenho certeza que o Teu filho já está num lugar de alegria, de gozo e de paz, que nós possamos consolar uns aos outros, ó Pai, com esta esperança. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu me recordo que quando eu fiquei uns dias cooperando lá no Parque Planalto, né?
a Silvia estava dando aula na escola dominical, ela estava falando justamente sobre isso. Eu te vi aqui e lembrei, não era isso? Ela estava falando sobre discipulado. No dia que eu cheguei ali, ela estava falando sobre esse assunto. E Deus colocou essa semana esse assunto no meu coração, que a gente vem falando muito sobre isso aqui. Porque, como eu venho dizendo para vocês, a ideia de reino de Deus não é que eu simplesmente receba, mas é que eu compartilhe. A ideia de Deus é que eu não seja apenas um membro, é que eu seja um discípulo. A ideia de Deus para a nossa vida não é que eu simplesmente me encha do Espírito, da palavra, da sua presença, para passar uma semana diante de Deus. Não. O objetivo de Deus é que tudo isso que acontece seja com um propósito maior. E esse propósito maior é que eu leve o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o reino do Senhor, para outras pessoas. Amém, queridos? Então, só para nós entendermos, porque no versículo 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Então, o que é um discípulo? Eu fui procurar o significado da palavra discípulo, e algumas delas são: é um aluno, é um aprendiz, é um treinando, ou seja, alguém que está sendo treinado, alguém que está sendo orientado, alguém que está sendo preparado para uma finalidade específica. Então, quem está anotando aí, discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Discípulo é uma pessoa, se a palavra que estivesse aqui fosse os alunos dos profetas disseram a Eliseu, não estaria errado, porque o discípulo é alguém que está aprendendo. E nós aqui todos já passamos aí pela escola secular, eu ainda estou nessa caminhada aí, mas o que eu entendo? Eu não sento ali sem finalidade, eu quero aprender algo para mim aplicar isso na minha vida e na vida de outros. Então, o primeiro entendimento que tem que vir na nossa cabeça quando a Bíblia diz assim: ide e fazei discípulos, a Bíblia está dizendo assim: ide e fazei aprendizes, ide e fazei alunos, ide e preparai pessoas. Então, o discípulo é um aluno, é um aprendiz, é um treinando, é alguém que está sendo preparado. Agora, se ele é um discípulo, precisa haver também um processo de discipulado. E o que é o discipulado? É um processo que a gente usa muito, eu sou formado em RH, a gente usa um termo assim, T&D, hoje já está sendo usado o T&DE, que significa treinamento, desenvolvimento educacional. Então, quando a gente recebe o Evangelho de Deus no nosso coração, nós estamos passando pelo T&D de Deus. As empresas, as organizações hoje já têm um departamento de T&D, de treinar e desenvolver pessoas. E quando eu passei pelos processos nas empresas que eu trabalho desde os meus 14 anos, né, para 37 dá 23, então eu trabalhei em alguns lugares. Não, mas eu parei com 37 lá nas empresas. Né? Em março do ano passado, então, eu parei lá na empresa. Então o que eu entendo? Durante todo esse período, quando eu passava por um processo de treinamento, havia um objetivo. Eu estava sendo treinado e desenvolvido com um objetivo específico. Então, o que é o discipulado? Só para que você entenda, se você está marcando aí. É um processo de treinamento e desenvolvimento educacional. Para que isso? A Bíblia diz, queridos, lá em 1 João capítulo 2, do versículo 12 até o 14, que na igreja, ali não está falando literalmente de pessoas, está falando de igreja. A gente pode encarar esse texto de forma espiritual. Existem 3 categorias de pessoas. Existem os filhinhos, existem os jovens, existem os pais. Então, qual que é o projeto de Deus? Quando eu entro para a igreja, quando eu passo a fazer parte do corpo de Cristo, eu já não entro como um pai. Eu não consigo entrar como um jovem. Eu entro como um filhinho. Então, para que esse filhinho se desenvolva, cresça, vá bem, ele precisa ser o quê? Bem alimentado, bem nutrido, bem cuidado, para que ele venha amanhã ser um jovem. E uma vez bem nutrido como jovem, ele vai ser um adulto saudável. Então, eu vou até ler com vocês, para vocês entenderem, 1 João capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Tenho certeza que o Zeu já colocou aí na tela, aí, mas eu vou ler aqui para facilitar. Está diferente? Mas 1 João capítulo 2, versículo de número 12 ao 14, diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo
porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. E pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, queridos, aqui nós vemos que existe dentro da casa do Senhor os filhinhos, os jovens e os adultos, que são os pais. Então, muitas pessoas, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se eu começasse a enxergar as pessoas com o olhar de Deus. Tem muitas pessoas que a gente cobra que elas sejam pais, mas eles ainda não têm a maturidade de um pai. Outros a gente cobra que ele tenha a maturidade de um jovem, mas na verdade ele ainda é um filhinho. E quando eu falo de um filhinho, existem dois tipos de filhinho. Tem o filhinho porque nasceu agora, e existe o filhinho porque tem alguma deficiência. Eu já falei para vocês aqui, eu tenho um sobrinho que ele tem 10 anos de idade, ele não bebe sozinho, ele não come sozinho, ele não anda sozinho, ele não faz nada sozinho, ele é totalmente dependente dos seus pais. Ele usa fralda, tem que ser trocado, ele não vai no banheiro sozinho, ele é uma criança deficiente. E às vezes a gente não entende, porque muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não conseguem ganhar vidas, não conseguem produzir, não conseguem exercer. Querida, essa pessoa, por algum motivo, ela ainda tem alguma coisa que barra o seu crescimento. Ela ainda é um filhinho, e ela não pode ser tratada como um adulto. Porque se eu tratar essa criança, se eu tratar o meu David, que tem 5 anos, como eu trato a minha esposa, que tem 30 e quantos? Ela não quer falar. 35, sem problema nenhum. O importante é que emoções você viveu, não é verdade? O que acontece? Eu vou matar o garoto, porque ele não tem maturidade para entender aquilo que Deus tem, ou aquilo que eu tenho para a vida dele. Eu tenho que empobrecer o meu vocabulário e falar na linguagem dele, para que eu consiga cuidar dele. Só que, por exemplo, eu já não posso mais usar o mesmo linguajar com o David, com a Daina, que tem 13 anos. Ela já está mais madura. Então, dentro da igreja é a mesma coisa, queridos. Você que lidera uma equipe, seja ela de mulheres, seja ela de jovens, seja ela de músicos, você tem que entender que ali existem essas 3 categorias de pessoas. Tem pessoas que você tem que tratar como pai, com todo respeito, com toda integridade, dirigindo a palavra com muito cuidado, porque ele já tem maturidade para ser até muitas vezes teu pai. E a Bíblia diz isso, para nós tratarmos os pais com toda uma delicadeza que é diferente do que quando você está tratando com uma criança. Não é que você não vai ser delicado com a criança, é que a criança ela tem uma maturidade bem menor. E essas pessoas estão presentes na nossa vida. A partir de hoje você vai começar a perguntar para Deus: Senhor, como é que eu devo tratar fulano? Fulano de tal ainda é um filhinho, fulano de tal já é um jovem, e toma cuidado do jeito que você trata os jovens, viu? Porque o jovem está numa fase de mutação e ele já quer ser adulto. Então, se você começar a tratar ele como uma criança, você ofende ele. E ao mesmo tempo, você tem que ver as pessoas que estão dentro da sua equipe, que já têm capacidade de ser pais. Porque com esses, você vai compartilhar os problemas, as dificuldades, as lutas, e ele vai te ajudar a gerir essa pequena igreja, que é essa equipe que Deus colocou em suas mãos. Amém, queridos? Estão me fazendo entender? Vocês estão me entendendo? Amém. Então vamos lá, vamos continuar. Então eu falei o que é um discípulo, depois eu falei o que é um discipulado, que é um processo de treinamento. E esse processo de treinamento, queridos, nós estamos formando Cristo nos outros. Cristo vai se estabelecendo dentro de nós e vai formando o nosso caráter. No processo de discipulado, você vai fazendo isso com o outro. Aquilo que Deus vai te ensinando, você vai compartilhando com as outras pessoas. Amém? Então, amados, nesse processo de ensino, você é um discipulador. Diga assim, discipulador. E o que é um discipulador, queridos? Um discipulador, ele é um ensinador, ele é um professor, ele é um mentor, ele é um líder, ele é alguém que facilita, ele é um facilitador. Queridos, tem muito líder que eu acho que ele devia sentar e aprender a facilitar o caminho das pessoas. Porque na verdade, ele faz como aqueles fariseus da época do tempo de Jesus. Em vez dele facilitar o acesso a Deus,
que é através de Jesus, ele começa a colocar barreiras, ele começa a colocar impedimentos, ele começa a colocar travas no caminho do discípulo. Queridos, Deus na verdade quer que a gente facilite o acesso da pessoa. Mas pastor, como é que eu facilito? Ajudando ele, aconselhando ele, compreendendo ele, ensinando ele a orar, ensinando ele a ler a Bíblia, ensinando ele a guardar no coração tudo aquilo que Deus tem lhe ensinado. Amém, amados? E para que isso aconteça, nós temos que olhar para a Bíblia e aprender com os exemplos bíblicos. A Bíblia fala de vários exemplos. Fala de Jesus e os 12 apóstolos. Fala de Pedro, que foi um discipulador de João Marcos. Fala de Elias e de Eliseu. Fala de Paulo e Barnabé. Fala de Paulo, Timóteo e Tito. Foram 2 pastores que ele discipulou. Então a Bíblia está repleto de exemplos de pessoas que foram treinadas, desenvolvidas, orientadas pelo outro. E eu vou dizer para você, você sabe aonde está o grande valor do discipulado? É quando você não está presente. Porque quando você está presente, você sempre pode estar ajudando a pessoa. Quando você se ausenta e a pessoa continua trabalhando dentro do reino de Deus, você vê realmente tudo aquilo que ela tem aprendido. Queridos, nesta noite aqui, deixa eu dizer uma coisa sem medo de errar. Deixa eu aplicar isso aqui que eu falei para a nossa vida. Nós somos discípulos de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Nós estamos num processo de discipulado, porque o discipulado não acaba nunca. Pastor Ciência, acaba, pastor? Você já aprendeu tudo? Não, ainda falta um pouquinho. E quando eu chegar na idade dele, aprendendo com ele, ele vai ter mais uns 30, 40 anos na minha frente de discipulado, ele vai continuar dizendo a mesma coisa. Porque, queridos, o processo com Deus é um processo contínuo, dinâmico, progressivo, e vou dizer uma coisa, wonderful, maravilhoso. É um processo maravilhoso. Então nessa noite eu te chamo, se você não está sendo cuidado, está na hora de você começar a se perguntar, Senhor, o que está faltando? Porque Deus quer preparar pessoas aqui para cuidar da tua vida. Eu tenho dito isso para os líderes aqui. Eu tenho falado muito isso para eles, queridos, eu não estou cuidando de vocês por acaso. Não é isso, Rafael? Não é isso, Ederson? Não é isso, Jonatas? Eu falei, eu estou cuidando de vocês, a minha preocupação é com vocês, para que vocês cuidem dos outros. É aquela lei de Jetro. Eu não posso cuidar de todo mundo de uma vez, mas eu posso preparar pessoas com a graça de Deus, que é o que o ministério faz. O pastor Silvio podia estar em 10 igrejas ao mesmo tempo? Não. Então o que ele faz? Ele prepara e envia pessoas para que represente a igreja e o reino de Cristo continue avançando, crescendo e o nome do Senhor seja glorificado. Então, amados, eu tive discipuladores. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu tive muitos discipuladores. E eu ainda tenho discipuladores, diretos e indiretos. Eu disse isso na aula de discipulado. Eu tenho aqueles que me ensinaram e aqueles que presencialmente, aqueles que me ensinaram à distância. Se você chegar lá em casa, lá eu tenho alguns livros, né? Porque tem tanto livro no mundo que eu não posso dizer que eu tenho um monte, eu tenho um pouquinho. E aqueles homens ali, eles vêm me discipulando. Só que além desses, eu tive pessoas que foram facilitadores, mentores, discipuladores que me mostraram o caminho da verdade. Entre eles eu quero fazer menção aqui, em honra ao nome deles, Deus sabe disso, eu falo com todo temor e com toda alegria, o pastor Roberto Santos, o pastor Elvis Tisso de Oliveira, o pastor José Miguel Silva, o pastor Valdemar, o pastor Astrogildo Adolfo Américo e atualmente o pastor Silvio Micheletti. Então, queridos, é importante você entender isso. Você está debaixo de uma autoridade, debaixo de um cuidado, debaixo de uma ajuda. Nós não estamos aqui simplesmente para te dizer, vai e faça. Não, nós estamos aqui para te dizer, vamos fazer juntos. Amém, amados? O reino de Deus precisa de nós. E vou dizer uma coisa, a Bíblia não tem nenhuma chamada para membro de banco. Essa chamada, pastor, o senhor que é um pouco mais experiente, tem chamada para membro de banco? Parafuso, almofada, encosto, você não é um membro de banco, você é um membro do corpo de Cristo. Deus quer usar a tua vida. Eu fiquei maravilhado no evangelismo que nós fizemos, sabe por quê, queridos? Porque nós saímos aqui com representantes, eu vinha falando isso com o Jonatas hoje, nós tínhamos representantes de todas as áreas da igreja junto conosco, isso me deixou muito feliz. Então que a gente possa entender que essa chamada não é só para uma liderança, entre aspas, capacitada por Deus. Não, Deus está capacitando você para ganhar vidas para o reino dele, amém?
Glória a Deus. Então, queridos, dentro disso que eu falei aqui, deixa eu rapidinho tirar algumas lições desse texto para a gente ir para casa. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção dentro desse texto é que os discípulos reconheceram as suas limitações. Eles entenderam, queridos, que a casa onde eles estavam era o quê? Pequena. Eles disseram assim, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. Sabe o que é isso aqui, queridos? É uma coisa que a gente chama em evangelismo de visão de crescimento e de multiplicação. Deixa eu repetir. Isso é uma visão de crescimento e de multiplicação. Queridos, muitas vezes nós não crescemos e não nos desenvolvemos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional ou na nossa vida como igreja, porque dentro da nossa mente ou do nosso coração, nós não temos uma visão de crescimento. Nós olhamos para a igreja, hoje nós temos congregando aqui cerca de 80 pessoas, hoje faltou a metade. Mas o que nós entendemos? Quando nós olhamos para a igreja, tem gente que olha e fala, está bom demais. Gente, 80 pessoas está bom demais, para que mais? E isso vai gerando em nós, sabe o quê? Um comodismo. Só que vocês saíram comigo na madrugada, vocês viram quantas pessoas estão precisando de Jesus, queridos? É muita gente. Então, ainda que essa igreja estivesse lotada, saindo gente pela janela, eu tenho certeza que Deus ainda gostaria que nós fôssemos atrás de mais. Porque sempre haverá um filho perdido, uma dracma perdida e uma ovelha perdida para nós irmos buscar. E enquanto houver uma vida perdida, uma dracma perdida ou uma ovelha perdida, nós como igreja precisamos ir atrás. Então esses moços entenderam que o local que eles estavam era pequeno, eles tiveram uma visão de crescimento. E eu estou orando muito a Deus para que Ele coloque no coração dos nossos líderes aqui no Parque Brasil uma visão de crescimento. Nós estamos muito conformados com esses bancos vazios, queridos. Nós precisamos começar a nos desconformar. Eu falei para a Denise essa semana que eu chorei muito, porque eu olhei para dentro da minha igreja lá no Novo Santo Amaro e eu vi ela vazia. E eu olhei para a rua, eu vi a rua lotada de jovens brincando de rouba-bandeira, brincando de pega-pega, brincando de vôlei, e eles não entraram para a casa do Senhor. E eu comecei a pensar, meu Deus, aonde é que eu estou errando? Porque a falha não é deles, porque a Bíblia chama aquele que está sem Jesus de cego, preso e morto. Você já viu cego, preso e morto andar? Eu nunca vi. Ele precisa ser o quê? Carregado, ajudado, buscado, apoiado, porque senão o que acontece? Ele permanecerá naquele estado. E queridos, Deus está colocando no coração desta igreja um desejo de ganhar vidas para o reino de Deus. E como foi dito aqui pela diaconisa Cris, é tempo de nós aqui, do mamando ao caducando, levantar a mão e dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus conta contigo, amém? Tem um crente abençoado do teu lado, diga para ele assim, Deus conta contigo. Segundo lugar, aleluia, os discípulos compartilharam com o discipulador as suas percepções. Versículo 2 diz assim, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Queridos, nós líderes temos que tirar da nossa mentalidade que só a gente que tem a percepção, que só a gente que vê, porque isso também é outra limitação para o crescimento dos nossos discípulos. A gente acha que só a gente tem a visão, a gente só acha que Deus só fala conosco, a gente acha que Deus só vai usar a gente, e quando a gente começa a dar oportunidade para as pessoas, a gente começa a perceber que elas têm uma percepção de Deus maravilhosa, que não está sendo valorizada. Amado, você que tem aí, eu não sei o que disseram para você, que magoou o teu coração, mas deixa eu te dizer uma palavra de Deus para a tua vida agora. Deus tem colocado no seu coração uma visão acerca desta obra. Eu vou dizer para você, compartilhe com o líder do seu ministério e compartilhe comigo que eu estou como líder da igreja, porque Deus tem coisa a fazer neste lugar e Ele está mostrando para muita gente aqui, amém? Hoje nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa
E cada um dos alunos que abriram a boca compartilharam alguma coisa maravilhosa comigo. Eu saí daqui edificado. Por quê? Eu senti que essas pessoas que estavam aqui sentadas têm algo de Deus para essa comunidade, onde esta igreja foi plantada. Amém, queridos? Diga assim comigo: eu tenho algo de Deus para esta localidade. Tem, querido, tenha certeza disso, porque um dos maiores empecilhos para nós não irmos adiante é a gente achar que só o outro tem. Deus só usa o outro. Não, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar os teus pés. Você tem algo de Deus? Sim, Senhor. Aleluia. Terceiro lugar, os discípulos já tinham um plano de ação, mas queriam saber o parecer do seu discipulador. Olha o que diz o versículo aqui de número 3. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Eles convidaram ele para estar junto. Por quê? Porque no versículo anterior, eles tinham colocado diante dele já um plano de ação. Amados, compartilhe, foi isso que eu acabei de falar, compartilhe aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu percebo que toda equipe, toda igreja que cresce, que se desenvolve, que amadurece, que consegue fazer do reino de Deus algo bonito na terra, é um local onde as pessoas têm espaço para falar, é onde as pessoas têm espaço para dizer o que está no seu coração. Querido, você tem espaço aqui para colocar aquilo que Deus tem falado com você, amém? Eu não sou o dono da verdade. O presbítero Jonatas, que é o nosso co-pastor, e o presbítero Ederson, que nos auxilia, não são os donos da verdade, não. Nós queremos vocês envolvidos. Vocês são importantes no processo que Deus está realizando neste lugar. Quarto lugar, os discípulos o discipulador não limitou a ação, nem desprezou o potencial dos seus discípulos. Queridos, você não pode deixar as pessoas que estão na sua equipe estéreis. Não, você precisa gerar ocasiões e oportunidades para ele trabalhar. Semana passada, foi semana passada que o Nailson pregou aqui? Ou foi retrasada? Retrasada, 15 dias atrás. Eu trouxe um amigo meu aqui para ministrar, ele é do ministério que eu congregava, de uma congregação aqui perto, vibrante, uma igreja maravilhosa. A igreja deve ter cerca de 300 a 400 pessoas. Durante 8 anos essa igreja passou por um processo de reforma. E o pastor lá, ele pegou um rebanho com menos de 200 pessoas. E ele começou a distribuir oportunidade. Hoje você prega, hoje você canta, hoje você ora, hoje você dá bênção apostólica, hoje você visita. Ele foi distribuindo oportunidade. Depois de 8 anos, uma igreja que tinha menos de 200 pessoas, tem hoje 400 pessoas. Pra você ter uma ideia, eles têm o hábito, de sentar os presbíteros, os evangelistas, os pastores no púlpito. Ele tem um presbitério hoje com 15 presbíteros. Aí há 1 ano atrás foi feita uma permuta. O ministério trocou o pastor e colocou um outro pastor. O que estava antes dele era descentralizador. Ele deixava os outros trabalhar. Esse agora é centralizador. Lá tem 4 cultos por semana: domingo, terça, quinta e sábado. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Porque os dois são amigos meus, o que estava lá e o que está agora. O que está agora é centralizador. Ele abre o culto, faz uma oração, canta os 3 hinos da harpa, faz a leitura oficial, dá as oportunidades, prega e dá a bênção apostólica. A igreja, na semana, já está vazia. Metade das pessoas ainda vão no domingo, todo mundo, mas já não frequenta mais a igreja no meio de semana. E vou dizer para você, não é profecia não, e também não estou lançando maldição, mas se ele não mudar a estratégia dele, daqui 2 ou 3 anos, ele vai ter metade do povo que ele tem com ele. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, você que é líder, querido, os seus liderados querem trabalhar. E nós não podemos tolher eles de crescer. Deus quer crescimento para a sua vida, querido. Agora, lógico, todo crescimento tem que ser saudável. A gente não pode simplesmente falar, não, vai lá. Não. Existem normas, existem regras e existe procedimento em todo lugar, inclusive no ministério. Então, se você entrar pelo caminho, eu tenho certeza que Deus vai usar a tua vida poderosamente. Amém? Para mim concluir aqui nessa noite o nosso raciocínio, queridos. Quando os discípulos estavam trabalhando no que já sabiam, quando eles tomaram a atitude de ir cortar madeira lá na beira do rio, eles tomaram a atitude que eles já sabiam fazer aquilo. Surgiu uma situação inusitada.
algo que eles não sabiam lidar. Você entendeu? Eles desceram para cortar madeira. Eles eram exímios cortadores de madeira. Mas enquanto eles cortavam madeira, o ferro do machado de um, enquanto ele pá, 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 batia, não estava bem cunhado e escapou e caiu dentro da água. Cortar madeira ele sabia. Pegar ferro de machado dentro do rio ele não sabia. Amém? O que isso nos ensina, queridos? Por mais que eu saiba, eu nunca sei tudo. Eu sempre tenho algo para aprender com alguém. Então, aquele discípulo tinha a presença de um discipulador. Alguém mais experiente, alguém que tinha um pouco mais de estrada, alguém que tinha um pouco mais de caminhada. E aí o que ele fez? Ah, meu Senhor, o ferro caiu dentro da água. E tem um problema, o machado era emprestado. Tem que pagar. Queridos, o machado naquela época era uma ferramenta caríssima. O que aconteceu? A parte principal, que é o ferro, caiu dentro da água. Mas, queridos, havia um discipulador do lado para ajudar. E aí eu aprendi outra lição: não anda sozinho. Se você tiver sempre alguém para te orientar, para cuidar de você, para te aconselhar, Deus sempre vai usar essa pessoa para dirigir os teus caminhos. E eu vou dizer uma coisa: se ele não souber como resolver, ele procura outro. Porque sempre para um Eliseu, existe um Elias. Então sempre tem alguém acima de nós que pode nos ajudar e que pode ajudar você também. Então, em sexto lugar, o discipulador procurou identificar o problema do discípulo com uma pergunta. Ele perguntou: aonde é que caiu o ferro? O que eu aprendo com isso? Queridos, nós temos que aprender a interrogar as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Conforme você vai convivendo com a pessoa, tem dia que ela chega sorrindo. Sabe aquela pessoa que é extrovertida, sempre chega sorrindo? Um dia ela chega com a carinha fechada. Nós temos que ter a sensibilidade de entender por que essa pessoa está com a carinha fechada. E nós começarmos a interrogar essa pessoa. Então faça perguntas, mas não faça perguntas por fazer. Faça para você identificar o problema e para você ajudar essa pessoa. Amém? Correndo para nós concluirmos. O discipulador, com o auxílio de Deus, trouxe uma solução para o problema do discípulo. Ele perguntou onde é que estava o machado. Deus deu uma direção para ele, ele pegou um pedaço de madeira, jogou sobre a água. E diz a Bíblia que o ferro do machado flutuou. Queridos, identificar o problema é função do discípulo e do discipulador. Operar milagre é obra de Deus. Amém, queridos? Então não queira ser um milagreiro na vida da pessoa que você lidera. Porque às vezes o nosso problema é que a gente quer solucionar o problema de todo mundo. Ah não, como eu sou líder, como Deus me colocou aqui, eu vou ter que dar uma solução para esse problema. Às vezes o problema é tão grande que você será apenas o canal para Deus operar um milagre. Deu para entender? Então, queridos, o discipulador deixou que o discípulo participasse diretamente do processo de solução do problema. E aí eu aprendo outra coisa: não faça tudo pelas pessoas, ensine-as a fazer. Ele fez o ferro flutuar, Deus fez o ferro flutuar. Mas ele podia ter ido lá, Mateus, e pegado o ferro. Sabe o que ele falou? Agora você vai lá e pega o ferro. A Bíblia diz que ele foi lá e pegou o ferro. Amados, nós precisamos aprender a trabalharmos não para as pessoas, como eu disse na terça-feira. Nós precisamos aprender a trabalhar com as pessoas. Precisamos aprender a não trabalhar para Deus. Ninguém está aqui, ninguém é empregado, vou trabalhar para Deus. Não, nós somos filhos, nós vamos trabalhar com Deus. Isso muda tudo, amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Os discípulos muitas vezes têm solução para seus desafios. A casa era pequena e eles sabiam o que deveria fazer. Discípulos e discipuladores devem caminhar juntos, lado a lado. Crie situações para você crescer em relacionamento e andar junto com aqueles que Deus colocou sob seus cuidados. Sabe o que eu percebo? Todo o ministério da igreja que está passando muita dificuldade, vem cá, Rafa, sobe aqui nesse cantinho, por favor. O liderado está aqui, ó, encosta na parede. E o líder está aqui, ó. Distância, queridos. Todo o ministério dentro da igreja que eu percebo que vai indo bem, o discípulo está aqui, ó, e o discipulador está assim, ó, lado a lado. Crie situações para você se aproximar das pessoas que Deus colocou sob seus cuidados. Chama para comer um pãozinho, chama para tomar café,
Vocês já ouviram um pastor falando assim, que ele precisava resolver um problema com o irmão. Sabe o que ele fez? Ele ligou para o irmão e falou: irmão, tem café aí no bule? Falou: tem não, pastor, eu faço. Falei: pois então faz que eu estou levando o pãozinho. Crie situações para você se aproximar das pessoas. Não espere elas vir até você. Vá você até elas. Amém? E finalizando, Deus quer ajudar no nosso crescimento, tanto do discípulo como do discipulador. Assim, os dois vão crescer em experiência e em relacionamento, com Deus e com o próximo. Amém, amados? Vamos orar para nós irmos para o nosso lar e que cada um de nós entendamos aqui. Deus não nos chamou só para ser discípulo, Deus nos chamou para sermos discipuladores. A partir do momento que você aceitou a fé, Deus começa a trabalhar no seu coração e falar para você coisas maravilhosas, que não é só para você, é para você compartilhar com o outro. E eu digo sem medo de errar, 90% do vazio existencial dos crentes é por causa que eles não estão envolvidos num processo de ajudar pessoas. Começa a se perguntar: meu Deus, como eu posso fazer para ajudar alguém? Eu tenho certeza que Deus vai colocar uma direção maravilhosa no teu coração. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós falamos a Tua palavra, Senhor, e nós cremos que ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, meu Deus, para mudar a nossa realidade. Eu entendo que muitas das vezes, Senhor, eu falhei no meu papel como líder, como pastor. Eu falhei muitas das vezes no meu papel como discipulador, Pai, porque eu queria que as pessoas viessem até a mim, meu Deus. Mas eu entendo nesta noite pela Tua palavra, que não é elas que têm que vir a mim, ó Pai. É eu que preciso criar situações para ir até elas. Pai, me ajuda em nome de Jesus, ó Pai. Me dá sabedoria, não só a mim, mas a toda esta igreja, para nós irmos até as pessoas, ó Pai. Porque o Senhor não mandou, meu Deus querido, o Senhor não nos deu a ordem para que as pessoas viessem à igreja, para que nós pregássemos o Evangelho. O Senhor nos deu a seguinte ordem: vai até as pessoas e pregue para elas o Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, nos ajuda a sermos uma igreja evangelizadora, Pai, uma igreja que prepara pessoas, ceifeiros para esta última hora, meu Deus, porque a seara já está branca, esperando que cada um de nós, ó Pai, vá até ali, colher as flores, colher as almas, recolher as vidas, meu Deus, que o Senhor tem, aleluia, destinado para cada um de nós. E nesta noite, como igreja, nós te dizemos, Senhor, nós te dissemos, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a sermos discípulos e discipuladores melhores, para a glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço, e se você crê, diga amém. Glória a Deus. Diga assim de olhos fechados: eu sou um discípulo de Jesus, mas não apenas fui chamado para ser discípulo, mas fui chamado para discipular outras vidas, outras vidas, outras vidas, com a graça de Deus.